Tchê, Marcelo, eu tô um pouquinho preocupada. Me conta, Roberta, o que tá tirando teu sono? Tu já reparaste que quando tu abres o Instagram, o Google, o iFood, tu não és um cliente, tu és um verdadeiro servo? Sim, Roberta, compartilho totalmente a tua preocupação. Somos servos das plataformas, com todas as letras. E não é nenhuma metáfora, Roberta, é uma categoria econômica muito precisa que os maiores economistas e filósofos do mundo estão usando para descrever o que está acontecendo com a economia global agora. E o que está acontecendo nós vamos mostrar hoje em detalhes para vocês. Bem-vindos à segunda temporada do podcast A Vida Como Ela É. Eu sou a Roberta Verde. Eu sou o Marcelo D'Ambroso. Hoje abrimos um novo ciclo, Roberta, e vamos mostrar o que elas fazem também com a economia, com o poder, com a política e com a tua liberdade. O capitalismo, como conhecemos, acabou. O que veio no lugar é o mais antigo, o mais cruel, apesar do verniz de novidade tecnológica, e a maioria das pessoas ainda não percebeu. Por isso, hoje o tema é tecnofeudalismo. Fica com a gente. Marcelo, vamos começar pela afirmação mais provocadora que tu podes fazer numa charla aqui em Porto Alegre. O capitalismo acabou. Será que isso não é exagero? Não é exagero nenhum. E quem diz isso não somos nós. Yanis Varoufakis, ex-ministro das Finanças da Grécia, é um dos economistas mais influentes do mundo hoje. E no livro Tecnofeudalismo, O que Matou o Capitalismo, que ele escreveu em 2023, ele tem uma frase muito preocupante. O capital foi tão triunfante que acabou matando o capitalismo. O sistema concentrou tanta riqueza e tanto poder que destruiu os próprios mecanismos que sustentavam o mercado, a concorrência e o lucro produtivo. Ou seja, Marcelo, o capitalismo se autodestruiu pelo próprio excesso. Cresceu tanto, concentrou tanto, venceu de forma tão avassaladora que acabou corroendo as próprias bases que diziam sustentá-lo. A concorrência, o risco, o mercado, a circulação relativamente aberta das oportunidades. E quando esse sistema implode por dentro, não nasce algo mais livre ou mais democrático. Nasce outra forma de dominação. E o que veio no lugar? Pois algo muito pior, como tu bem disseste, Roberta, monopólio das plataformas digitais. A Amazon, o Google, a Meta, a Apple, a Microsoft. Varoufakis mostra que essas empresas não funcionam como empresas capitalistas tradicionais clássicas. Elas não competem no mercado. Elas são o mercado. E elas não vendem produtos. Elas vendem acesso ao espaço digital onde os produtos existem hoje. E cobram pedágio por esse acesso. Puxa, Marcelo, exatamente como os senhores feudais cobravam pela renda da terra. Então não é lucro que eles extraem, é renda feudal, como o senhorio que cobrava para o camponês plantar lá na sua terra. Varoufakis chama de renda das nuvens. O que as plataformas extraem não é fruto do trabalho, da produção. É um pedágio que cobram por deixar os outros existirem economicamente dentro dos seus feudos digitais. Slavoj Zizek, que já trabalhamos na primeira temporada, entra aqui com uma ironia que só ele consegue fazer. E Shoshana Zuboff, que citamos lá nos primeiros episódios, chama isso de capitalismo de vigilância, quando o teu comportamento vira matéria-prima de lucro. Agora, conta pra nós essa ironia zizekiana. Eu tô curiosa, Marcelo. Como um ladrão em pleno dia, Zizek mostra que a desintegração do capitalismo já está acontecendo. De uma forma aberta sob os nossos olhos, não percebemos, porque estamos imersos na ideologia do sistema. O paradoxo mais devastador disso é que são os próprios donos das plataformas, como Musk, Zuckerberg, Gates, que falam desse pós-capitalismo. Bah, Marcelo, já até consigo ver a imagem. O ladrão entrou pela porta da frente, não precisou arrombar nada e agora está reorganizando os móveis da casa diante de todo mundo. Mudando as coisas de lugar, as regras, ocupando os cômodos, decidindo quem pode circular e em que condições. E o mais perturbador é isso. Ele faz tudo à luz do dia, com aparência de modernização, eficiência e inovação. E o economista francês fecha esse argumento de forma muito precisa. Com uma precisão marxista bem rigorosa, Roberta. Cédric Durand, no livro Tecnofeudalismo, Crítica da Economia Digital, mostra que essas plataformas
elas se comportam como fortalezas medievais, veja bem, que colonizam o cyberespaço. Dá para dizer que essas empresas instalaram realmente um espaço medieval digital, Roberta, com as ferramentas da atualidade. Portanto, Marcelo, a tecnologia não nos levou ao futuro, ela nos trouxe de volta ao passado, ao feudalismo, mas com aparência de inovação tecnológica. Então, quando tu achas que está usando uma tecnologia do futuro, na verdade estás pagando pedágio para um senhor feudal do século XXI, porque esse poder se realiza como uma produção de simulacros. Eles criam uma realidade virtual onde a gente acha que é cidadão do futuro, mas na verdade somos apenas dados minerados em um feudo digital. Tio Marcelo, isso é de arrepiar. Se as plataformas são os novos senhores feudais, quem são os servos? E o mais importante, o neofascismo também entra nessa equação? A Doración Guamán, professora da Universidade de Valência e diretora da coletânea Neofascismo, a Bestia Neoliberal, mostra que o neofascismo do século XXI não é um fenômeno isolado. É a face política do neoliberalismo quando ele perde a capacidade de se legitimar democraticamente. O tecnofeudalismo concentra a riqueza e poder de uma forma tão escandalosa que ele precisa de uma nova forma de autoritarismo para se proteger da contestação popular. Essa nova forma é o neofascismo digital. Ou seja, o tecnofeudalismo não apenas convive com o neofascismo, ele o produz. Produz porque a concentração extrema de riqueza, poder e controle informacional corrói os mecanismos democráticos de mediação, enfraquece direitos, fragmenta solidariedades e transforma o medo social em combustível político. Quando milhões de pessoas vivem sobre precariedade, endividamento, insegurança, isolamento, o terreno fica fértil para o discurso de ordem, punição, exclusão e falsa proteção. O neofascismo aparece então não como desvio externo ao sistema, mas como tecnologia política de gestão de crise. Uma forma de blindar os privilégios do feudo digital e conter, pela violência simbólica e institucional, qualquer impulso de resistência coletiva. E o neofascismo necessita disso, Roberta. Essa tecnologia de gestão da crise que tu mencionaste cria o que Safatli chama de cultura emergencial da segurança, em que a ansiedade é usada para impedir que o sujeito habite o próprio tempo e imagine alternativas. A professora Maria Farinhas, minha amiga, professora da Universidade Carlos III de Madrid, autora de Mercado Sem Cidadania e coautora comigo de um livro sobre neofascismo e capitalismo do 1%, e ainda minha ex-orientadora de doutorado, vai mais fundo. Ela mostra que a globalização neoliberal destruiu o conceito de classe social como categoria política, fragmentando assim, desarticulando e dissolvendo a consciência coletiva da classe trabalhadora. E sem consciência de classe, sem organização coletiva, sem projeto comum, o servo do feudo digital não sabe que é servo. Pior, no tecnofeudalismo, as finanças e o endividamento gerem a paciência do servo, forçando a suportar condições de violência para poder continuar consumindo. Porque ele acha que é livre, porque pode escolher entre Amazon e Mercado Livre. Essa é a liberdade que o medievalismo digital oferece agora, Roberta. E o filósofo camaronês Achille Mbembe completa esse diagnóstico com o conceito de necropolítica, que é o poder de decidir quem vive e quem morre. Agora, transportando esse conceito para o âmbito das plataformas digitais, elas decidem quem tem visibilidade, quem tem voz e quem tem acesso. Portanto, no tecnofeudalismo, esse poder está nos algoritmos. E essa decisão algorítmica não é neutra. Ela reproduz sistematicamente hierarquias de raça, gênero e classe. No feudo digital, os servos mais explorados são os mesmos de sempre. Mulheres, pessoas pobres, pessoas negras, nós periféricos do sul global. Assim que a redução à vida nua, como chamaria Agamben, é o objetivo final dessa gestão algorítmica. Corpos sem nenhuma dimensão política, apenas biológica e administrável. É exatamente isso que a Doración Guamán documenta na coletânea, que o neofascismo contemporâneo se alimenta dessa hierarquia, dessa exclusão, concentra renda, poder e visibilidade em tão poucas mãos, precisa transformar frustração social em ódio dirigido
insegurança em obediência e abandono em desejo de punição. E Naomi Klein, Roberta, que sempre citamos nos nossos episódios como uma voz recorrente aqui, também acrescenta revelações ao que nós estamos mostrando? Bem lembrado, Marcelo. Naomi Klein trabalha o conceito de diagonalismo no sentido do desvio da raiva, que descreve como medos reais são canalizados para alianças políticas bizarras e teorias conspiratórias, que protegem os bilionários. Ou seja, a besta neoliberal se alimenta dos que o sistema descartou, mas também da raiva desses descartados, que é capturada, desviada e reorganizada contra alvos mais frágeis, nunca contra os senhores do feudo. Maria Farinhas acrescenta a dimensão jurídica da questão. O neoliberalismo esvaziou os direitos sociais, os direitos trabalhistas e de cidadania que o Estado democrático levou décadas, séculos para construir. Direitos humanos, nesse contexto, deixam de ser conquistas coletivas e viram produtos que se compram ou que se perdem conforme a posição no mercado. Marcelo, esse esvaziamento dos direitos que a professora Maria Farinhas aponta tem consequências diretas para a democracia. Clara Mattei explica isso muito bem. Clara Mattei, economista italiana, autora de A Ordem do Capital, mostra algo que parece paradoxal, mas é historicamente documentado. Austeridade e fascismo caminham juntos. Sempre que o capital enfrentou uma crise de legitimidade, como enfrenta agora, com o tecnofeudalismo, a resposta histórica foi sempre concentração de poder, autoritarismo e austeridade fiscal. E ela consegue mostrar isso de forma sintética, né, Marcelo? Governos fascistas sempre obtiveram o apoio da elite econômica tecnocrática, porque a austeridade e o autoritarismo servem ao mesmo senhor, o capital. Tenley identifica os pilares do neofascismo contemporâneo: a hierarquia natural, a vitimização do grupo dominante, o ataque às instituições, a desinformação como uma estratégia de poder, as fake news, e mostra como cada um desses pilares encontra nas plataformas digitais seu veículo mais eficiente. O algoritmo não foi projetado para distribuir informação ou verdade, nunca. Ele foi projetado para maximizar engajamento. E o engajamento, como vimos na primeira temporada, é o eufemismo para indignação, medo e ódio. O neofascismo digital não precisa de milícias, precisa de algoritmos. Precisa de máquinas que selecionam, amplificam e recompensam exatamente os conteúdos que mais mobilizam ressentimento, paranoia, raiva e sensação de ameaça permanente. Não é só que a plataforma hospeda o extremismo. Ela aprende com ele, lucra com ele e o transforma em modelos de circulação. E Brown arremata esse raciocínio como um argumento que me parece mais importante para entender o Brasil que hoje vivemos. Exato, Roberta. Wendy Brown, professora estadunidense de ciências políticas, que é autora de Nas Ruínas do Neoliberalismo, mostra que o neoliberalismo não destruiu apenas a economia, destruiu também a cultura democrática, ao transformar tudo em mercado, ao reduzir cada pessoa a uma empreendedora de si mesma, ao privatizar o bem comum. Então, o tecnofeudalismo é o herdeiro direto desse esvaziamento. Marcelo, as plataformas não apenas se beneficiaram da democracia enfraquecida, precisam dela fraca para operar sem regulação, sem responsabilidade, sem limite. Ou seja, tecnofeudalismo e neofascismo não são fenômenos separados, são as duas faces do mesmo processo. O feudo digital precisa da besta política para se projetar. É exatamente a tese de Adoração Guaman, Roberta, sobre neoliberalismo e neofascismo. E é a conexão mais importante deste episódio que nós estamos mostrando para o público. Como agora isso vai se aprofundar com o tecnofeudalismo. Ou seja, a besta neoliberal não é um acidente histórico, é o guarda-costas político do neoliberalismo e agora também do tecnofeudalismo. Marcelo, nós chegamos ao ponto mais difícil e mais necessário diante de um poder tão concentrado. E a saída existe? Existe, Roberta, e começa por recusar esse fatalismo que o próprio sistema capitalista nos vende. Porque o tecnofeudalismo quer que tu acredites que as plataformas são inevitáveis, como a gravidade da Terra.
Marilena Chaui tem um nome para isso, ideologia da competência, ou seja, a ideia de que só os especialistas técnicos do Vale do Silício têm autoridade para decidir como a tecnologia funciona. E as pessoas comuns, nós, somos declarados incompetentes para questionar. Então, nomear o que está acontecendo, como nós estamos fazendo agora, já é uma resistência. E Verônica Gago, filósofa e feminista argentina, autora de A Potência Feminista, traz uma dimensão que completa o diagnóstico como força política real, porque ela não olha só para a macroestrutura do sistema, ela olha para o modo como o sistema desce até a vida concreta, organiza o trabalho, captura o tempo, explora o cuidado e transforma precariedade em regra. Explica isso para nós, Marcelo. Sim, Roberta, Verônica mostra que o feudo digital tem servas e servos, só que as servas trabalham mais, ganham menos e ainda carregam o peso do cuidado que o sistema capitalista nunca reconheceu. De uma forma similar a Silvia Federici, que citamos no episódio anterior, lembra? Assim, essas plataformas de delivery, de trabalho remoto e de cuidado digital, são alimentadas majoritariamente por mulheres precarizadas. E ela documenta, Marcelo, que os movimentos feministas latino-americanos, o Ni Una Menos, as greves feministas, são a forma mais concreta de resistência ao neoliberalismo e ao tecnofeudalismo, porque recusam a lógica do empreendedorismo individual e reconstroem vínculos coletivos. Exato, Roberta. São movimentos que dizem: o nosso corpo, o nosso tempo e o nosso cuidado não são mercadoria e não serão pedágio para nenhum feudo digital. Roberta, como diz a Marilena Chaui, citando Walter Benjamin, a gente precisa ter a coragem de narrar a história a contrapelo, do ponto de vista dos vencidos. Bah, que potência, Marcelo! A resistência precisa ser jurídica e regulatória, sim, mas ela precisa ser também essa força de desobediência às finanças, que Verônica Gago aponta, recusando que o nosso futuro seja hipotecado pela dívida e pelo pedágio digital. Dalbor, professor e economista brasileiro, traz os dados concretos do Brasil nessa equação. Conta para nós, Marcelo. Sim, Roberta, e os dados que Dalbor traz dão um aperto no peito. Dalbor documenta que no Brasil as plataformas digitais extraem renda sem produzir nada. Só que essa concentração de extração de riqueza vai num ritmo que nenhuma política pública consegue reverter. Portanto, o iFood, o Uber, o Mercado Livre, cada transação paga por nós nessas plataformas gera um pedágio que sai do país. É um feudalismo exportador de renda. Ele aponta o caminho, a LGPD existe, a tributação das plataformas está na pauta, mas a pressão do lobby das Big Techs é gigantesca. A resistência, portanto, precisa ser também jurídica e regulatória. E de Naomi Klein podemos alinhar a doutrina do choque. O tecnofeudalismo avança nos momentos de crise, pandemia, recessão, guerra, quando as pessoas estão com medo, exaustas e mais dispostas a aceitarem soluções rápidas sem perguntar quem desenhou, quem lucra com elas e que tipo de dependência elas criam depois. É justamente nesse ambiente de urgência que as plataformas, aplicativos, sistemas privados se apresentam como salvação técnica, como se fossem neutros, inevitáveis, quase naturais. Mas não são. O choque não é acidente, é estratégia. E muitas vezes a crise vira atalho para concentrar ainda mais poder, dados, infraestrutura nas mãos de quem já domina o jogo. Porque a democracia não é um aplicativo que funciona sozinho em um segundo plano. Democracia exige presença, exige conflito legítimo, exige participação, coragem para dizer não quando querem transformar direito em mercadoria e cidadania em consumo. Da próxima vez que tu abrires o Instagram, o iFood, o Google, para 3 segundos e te pergunta: quem está ganhando com o meu tempo? Com os meus dados, com a minha atenção, com o meu trabalho. Precisamos recuperar o que Byung-Chul Han chama de escuta atenta, para ouvir o outro e agir politicamente, saindo do looping do eu, que mencionaste no episódio anterior, onde o algoritmo nos mantém presos. Salva esse episódio, compartilha com quem precisa ouvir e nos conta aqui nos comentários. Tu já tinhas ouvido falar em tecnofeudalismo? Ou esse conceito só te tocou agora?
Eu sou a Roberta Verde, advogada, professora, escritora e podcaster. E eu sou o Marcelo D'Ambroso, professor e desembargador. Esse é o podcast A Vida Como Ela É, segunda temporada, episódio 1. Muito obrigada pela tua atenção e a gente se vê na semana que vem com mais um episódio que vai te fazer pensar diferente sobre o mundo atual. Até lá!